Passando para a aba folha, vai ser o processamento de folha dos nossos funcionários. Para calcular a folha dos funcionários é nessa primeira opção. Só que caso a sua empresa trabalhe com adiantamento, a gente tem que calcular o adiantamento antes. Então, a gente clica aqui. Lembrando que aqui a gente tem que deixar sempre a referência completa. Não pode colocar aqui como 15/5, por exemplo. A gente tem que manter aqui o valor do mês, a referência completa do mês. Então, aqui tem a data do pagamento. E se a gente fizer um adiantamento que os funcionários sejam quinzenalistas, a gente tem que realizar por aqui, tá? Então, é só clicar aqui abaixo, que a gente voltou para a nossa tela inicial. Da mesma forma, vai colocar a empresa, se quiser pode selecionar por departamento e funcionário, e a gente processa a nossa folha aí de adiantamento. Então, aqui deu que o meu processo foi executado com sucesso, posso imprimir. Aqui a gente pode só avançar, que ele já está todo configurado, e visualizar, que ele vai me trazer aqui o adiantamento salarial dos meus funcionários. Repare que aqui no recibo ele traz o valor do salário contratual e função, a data da admissão e traz aqui o valor do adiantamento, e no caso essa empresa trabalha com arredondamento, então ele traz o valor do arredondamento também. Então, em cálculo da folha, depois que a gente realizou o cálculo do nosso adiantamento, a gente tem tipos diferentes de processamento. A gente pode processar só para semanalista, para quinzenalista, só para mensalista e horistas. Caso a sua empresa ela tenha mensalistas e horistas, a gente pode clicar nessa opção que a gente não precisa fazer o processamento 2 vezes. E por aqui a gente consegue também realizar o processamento de contribuinte, que foi naquela tela que a gente fez anteriormente. Então, se eu estiver imprimindo a folha de funcionários e quiser imprimir de contribuintes também, eu não preciso sair dessa aba. Aqui mesmo ele já me dá a opção. Vou selecionar mensalistas e horistas, a gente coloca a referência. Se a sua empresa for regime de competência, ele vai trazer o pagamento nessa data, e se for regime de caixa, vai trazer o pagamento nessa data. Caso a gente queira que calcule o repouso remunerado de forma automática, a gente vai clicar nessa opção aqui. Ele já vai fazer o cálculo de acordo com a nossa fórmula do evento, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ou a gente pode preencher manualmente aqui também a quantidade de dias. Vou selecionar o meu para calcular de forma automática. E para Vale Transporte a mesma coisa. A gente pode preencher a quantidade de dias para Vale Transporte. Caso você esteja processando alguma folha complementar, aí a gente tem que marcar essa opção aqui. Então, ele me pergunta se eu quero imprimir a folha complementar de movimento individual, que são movimentos lançados, que a gente vai lançar aqui no lançamento para funcionário, ou se a gente realizou algum dissídio e a gente quer pagar a diferença. A gente quer pagar a diferença salarial numa folha complementar, a gente seleciona aqui que é da diferença de dissídio, tá? Então, nesse mesmo módulo, a gente consegue gerar a folha normal de pagamento ou uma folha complementar. Aqui a gente pode fazer da mesma forma, selecionar o departamento e funcionário caso queira, e aqui vamos realizar o processamento da nossa folha. Ele dá alguns avisos também, tá? Aqui, como por exemplo, ele está dizendo que tem alguns eventos com erro de fórmula. Então, aqui a gente pode visualizar alguns avisos, a gente pode verificar alguns avisos que ele dá no final da impressão, ou pode ir direto para imprimir. Então, aqui, após fazer o processamento, eu venho visualizar, ele vai me trazer as informações da folha do funcionário. Os eventos que ele recebe, quais são os descontos que ele teve e o valor líquido, tá? Aqui abaixo também ele traz a base de INSS, a base de FGTS e a base de IRRF. Passando para o lado também, a gente tem as mesmas informações dos outros funcionários. Então, esse é meu processo de folha de pagamento. Na folha dinâmica, a gente consegue verificar todos os eventos com memória de cálculo, por exemplo. Por exemplo, eu quero ver minha insalubridade, como que foi calculada. Clico na memória de cálculo aqui, ele me traz a fórmula que a gente utilizou no momento do processamento, o cálculo do evento, se esse evento tem incidência ou não em INSS, FGTS e nos demais campos. Então, eu consigo visualizar a memória de cálculo de todos os eventos, consigo fazer uma edição por aqui de valor. Consigo incluir um novo evento, vamos supor que eu vou incluir um evento de comissão na folha, vou colocar um valor aí de R$200 de comissão e vou gravar.
Quando eu incluo um novo evento, ele me dá a opção de recalcular a folha. Então, eu clico aqui em recalcular. Ele me pergunta se eu quero realizar o cálculo automático de repouso, igual naquela tela do processamento mesmo. Vou gravar. Ele me pergunta também com relação aos funcionários com múltiplos vínculos. Vou clicar que sim. Então, aqui, ó, a minha comissão eu recalculei. Já apareceu a data do pagamento, já entrou para a base do INSS também, tá? Aqui em relatórios, ele me leva direto para o... Eu posso gerar um relatório de acumulados, um relatório de memória de cálculo ou de afastamento, caso ele tenha. Posso exportar esses eventos. Aqui na parte de funcionário, eu posso editar um funcionário que ele vai me levar direto para o cadastro do funcionário também. Então, é facilitador. Eu não preciso fechar a folha dinâmica para poder abrir o cadastro do funcionário e realizar algum ajuste. Por aqui ele já me leva direto. Também vou direto para o cadastro do afastamento e ele me mostra quais eventos estão vinculados a esse funcionário também. Aqui em lançamento, ele me leva direto para a tela de lançamento de movimento individual. Então, também não preciso fechar para poder abrir lá a tela do movimento individual. Posso incluir um novo evento por aqui, por exemplo, vamos supor que ele teve uma hora extra aí, 50%, ele fez uma hora de hora extra e eu não tinha lançado essa uma hora extra antes de processar a folha. Então, aqui eu lancei uma hora de hora extra para esse funcionário, vou fechar minha tela, então eu já posso lançar diretamente por aqui o meu evento de hora extra também. Nesse ícone ao lado da pesquisa, a gente consegue visualizar as tabelas para poder realizar as conferências. Então, eu clicando aqui no mais, ele me traz a tabela de R. Se eu clicar novamente no mais, ele me traz a tabela de salário e família. Também ajuda a gente nas conferências dos valores, tá? Posso colocar o período como anual também. Ele vai me trazer todos os movimentos anuais separados aqui por mês, de quando ele teve folha. Para a conferência também fica mais fácil. E aqui eu posso selecionar quais processamentos eu quero verificar, se é folha, adiantamento, férias, então eu posso selecionar todos esses processamentos aqui ou cada um separado. Aqui eu tenho a consulta de valores também, que é como se fosse a folha dinâmica, mas a folha dinâmica ela me traz mais recursos. Mas a folha dinâmica me traz mais recursos. Aqui eu consigo editar também. Posso editar. Consigo verificar a data de pagamento. Posso excluir algum evento. Posso gerar os relatórios simples ou de memória de cálculo e também exportar. Então, aqui ele também me traz a memória de cálculo, me traz algumas informações do funcionário, mas ele não me leva direto para o cadastro de funcionário, igual lá na folha dinâmica, tá? E aqui eu posso ir selecionando os processamentos que eu quero verificar. Abaixo a gente tem a anulação, que a gente pode fazer também a anulação de sócios e autônomos por essa aba de folha. Na anulação de funcionário, quando a gente dá duplo clique, vou clicar aqui, por exemplo, nessa folha, ele habilita uma nova aba de departamento e funcionário. Então, eu posso, ao invés de anular a folha da empresa inteira, se eu quiser anular a folha de um funcionário só, por exemplo, eu posso selecionar esse meu funcionário aqui na lupa, dou Enter e anulo. Então, eu vou anular a folha só desse funcionário, não vou anular da empresa inteira, não preciso anular da empresa inteira, tá? A gente tem esse facilitador também. Caso eu queira mostrar os processos anulados, eu seleciono essa opção e ele me traz em vermelho. Aqui são todos os nossos eventos, os eventos que compõem a nossa folha de pagamento. Então, eu vou ter o cadastro desses eventos, que quando eu clico na lupa, ele me traz todos os eventos aqui que eu tenho cadastrado. Caso eu preciso cadastrar um novo, eu clico em novo. Avançando nessa primeira opção, eu escolho se é adicional ou se é desconto. Qual tipo de evento, se é hora extra, sob anos trabalhados, como ano N, biênio, por exemplo. Se é um adicional noturno, um valor fixo. Então, todo mês vai ser aquele valor fixo, a gente pode criar um evento de valor fixo. Um valor esporádico, que a gente tem que lançar lá no lançamento por funcionário. E tem essas outras opções também sobre os percentuais sobre salário, tá?
E por último aqui, o complemento de 13º. Então, se a gente precisar criar um evento aí de complemento, a gente seleciona aqui. Se for uma hora extra, por exemplo, eu posso colocar o percentual, que ele já vai preencher para mim. Posso adicionar, por exemplo, eu quero que a hora extra ela calcule sobre o salário. Quero que a hora extra calcule sobre o evento de bonificação. Então, aqui eu vou preenchendo quais eventos que eu quero que entre para a base de cálculo da minha hora extra, tá? Posso avançar. Vou colocar um percentual de 75% como exemplo. Posso avançar. Ele pergunta se ele tem cálculo de média nesses processamentos. Se tiver, eu deixo marcado, se não tiver, a gente desmarca. E vou concluir. Então, aqui o meu evento ele já foi criado, tá? A gente tem outras opções também, que é importar eventos da biblioteca. A gente pode selecionar um adicional ou um desconto. E aqui tem as opções também. Então, vamos supor que a gente precisa de um adicional noturno. A gente seleciona, vamos consultar aqui, e ele me dá várias opções de adicional noturno. Então, eu quero, por exemplo, um adicional de 10% com uma quantidade de horas fixas. Vou importar aqui meu evento e vou gravar. Já criou meu evento, o código dele está aqui, que é o 055. Ainda aqui em eventos, a gente pode criar um grupo de eventos, por exemplo, o que a gente usa muito é de repouso remunerado. Que às vezes a gente tem vários eventos aí que entram para o cálculo de repouso e a fórmula acaba ficando muito grande. Então, a gente pode criar um grupo, incluindo aqui todos os eventos que a gente quer que entre para a base de cálculo do nosso repouso remunerado. Seleciono aqui, clico meu evento, seleciono aqui, escolho o meu evento, seleciono o meu evento do repouso. Vamos colocar o evento que a gente acabou de criar, de adicional noturno, por exemplo. Meu evento está aqui, ó. Esse primeiro aqui, meu evento está aqui, e vou gravar. Então, aqui no repouso, eu posso incluir quantos eventos eu quiser para criar uma fórmula menor, para que a fórmula não fique tão grande. Pode criar um novo grupo também, tá? Mas aqui abaixo a gente tem a base de cálculo para evento, onde a gente pode colocar valores para serem calculados na nossa fórmula. Temos a base de cálculo para evento por empresa, que a diferença é só que a gente vai selecionar a empresa antes. E temos também a nossa tabela alternativa, que a gente pode incluir valores nessa tabela alternativa, por exemplo. Aqui eu clico em novo, então eu coloco a referência, caso tenha o fim de uma vigência, eu preencho também. Coloco o DEI até, posso trabalhar com percentual ou com valor, tá? Na nossa tabela alternativa. Mas aqui ao lado nós temos o lançamento por funcionário, onde a gente pode lançar os eventos para o nosso funcionário aqui. Vou selecionar um funcionário só. Por exemplo, vamos supor que esse funcionário tenha recebido comissão nesse mês. Então, aqui eu vou lançar um evento de comissão. Vou colocar R$ 150 como exemplo e vou gravar. Então, quando eu processar a folha dele, já vai vir esse evento de comissão automaticamente. Caso você use o e-contador e já tenha eventos lançados lá no FolhaNet, a gente pode buscar uns movimentos diretos por aqui que ele faz a integração automaticamente. Aqui no movimento individual eu posso editar, excluir um evento, posso gerar relatórios, posso importar eventos, posso exportar, posso configurar empréstimo também direto por aqui. Então eu coloco o valor total, número de parcelas, só realizar o preenchimento dessa tela, tá? E aqui eu tenho a opção de exclusão, que eu posso excluir por evento ou exclusão em grupo. Mas aqui ao lado nós temos os dias úteis para Vale Transporte, que aqui a gente consegue informar os dias úteis nessa referência que a gente tem para os nossos funcionários. Então, coloquei a empresa, vou clicar aqui em calcular. Então, ele já me traz aqui, de acordo lá com as movimentações dos funcionários, se ele tem falta, quais dias de feriado, quais dias de folga ele teve e o total de dias úteis desses funcionários, tá? Então, a gente consegue editar. Então, a gente consegue fazer as movimentações também todas por aqui. Esses dias também são editáveis, tá? Caso queira editar, a gente consegue realizar a edição por aqui. Aqui em múltiplos vínculos é com relação aos funcionários, mas segue a mesma lógica dos nossos múltiplos vínculos para contribuintes. Caso tenha empresa externa, a gente vai realizar o cadastro. Vamos selecionar a nossa empresa aqui.
Eu tenho esses 3 colaboradores que têm múltiplos vínculos. Então, como eu processei a folha já, ele já me traz aqui a minha folha processada. Se eu tivesse uma empresa externa, eu teria que lançar o valor da empresa externa, igual a gente fez lá nos contribuintes, antes de poder processar a nossa folha, tá? Para ele poder fazer o cálculo certinho da base aí do INSS. Aqui em outros lançamentos, nós temos a opção de lançamento por departamento. Aqui no cadastro da nossa empresa, a gente tinha visto essa opção de configuração, aqui na subaba de processo, de controla a transferência entre departamentos tomadores. Então, se essa opção estiver marcada, aqui na aba Folha, outros lançamentos, a gente só vai conseguir realizar o lançamento por departamento para esses funcionários, tá? A gente não vai mais utilizar lançamento por funcionário aqui nessa tela, nós vamos usar direto por aqui, porque aquela opção da empresa está marcada. Então, nós temos o lançamento em grupo, que a gente pode escolher qual tipo de lançamento a gente quer, sei folha, férias e tudo mais. A gente coloca o período e a faixa salarial, seleciona a empresa, o sindicato e quais eventos a gente quer lançar em grupo, tá? Temos também lançamento de sócio autônomo, que é aquela mesma tela onde a gente fez o lançamento da movimentação. A gente tem direto nessa tela de folha. Lançamento de faltas, nós podemos lançar direto por aqui as faltas do período. Realizando um filtro, ele me traz o funcionário que teve falta, já que a gente tenha lançado lá. Ou eu posso clicar em novo e lançar uma nova falta direto por aqui. Essa opção de salário e contribuição movimento, caso a gente precise reprocessar uma folha de quem tenha múltiplos vínculos antes de 1 de 2020. Então, a gente vai ter que lançar as 2 bases direto por aqui, tanto da empresa externa quanto da empresa externa, mas só em caso de processamento de folhas anteriores. E aqui temos a opção de salário e contribuição, consulta. A gente pode excluir por evento ou fazer uma exclusão em grupo, e aqui a gente tem o nosso relatório de folhas e adiantamento. Então, eu posso imprimir folha de pagamento, eu tenho várias opções de folha, o líquido da folha, o recibo, cédula, relação para depósito, cheque, relação de cheques e um resumo. Aqui em adiantamento, tenho as mesmas opções. Em folha geral, eu posso imprimir ela em listagem. Vamos imprimir para a gente ver. Então, aqui eu clico em visualizar. Ela me traz um totalizador aqui, tá? Resumo do líquido de cada funcionário. Ou eu posso imprimir em resumo. Vamos avançar também para visualizar. Então, aqui ela me traz um resumo da folha, tá vendo? Com todos os eventos e o resumo das bases e os valores, para ficar mais fácil da gente realizar nossas conferências também. E por último, ela me traz um líquido, que é um relatório mais simples, só com o valor líquido geral de cada funcionário, tá? Então, voltando aqui, nós temos a opção de folha geral, a gente viu, e o nosso resumo geral, que é um relatório que a gente usa muito para poder realizar nossas conferências. A gente coloca o período, caso tenha estagiário, a gente pode marcar. A gente pode aglutinar os eventos de plano de saúde. Caso tenha departamento tomador, por exemplo, a gente pode totalizar os departamentos da empresa para que não saiam resumos com valores separados. Ele vai totalizar os valores. Posso totalizar os valores de matriz e filial, então gera a matriz de todas as filiais junto. Ou totalizar por departamento sintético. Posso escolher também qual processo eu quero visualizar no resumo. Se eu quero imprimir os eventos configurados como não aparece em folha, imprimir os valores de EPS 13º num bloco separado. Então, tem várias opções ali. Aqui, eu coloco a empresa, ele me pergunta se eu quero trazer os departamentos tomadores, eu coloquei que sim, então já traz automaticamente. E aqui a gente coloca em concluir para poder visualizar o nosso resumo geral. Traz os eventos de adicionais e desconto, os totais de adicionais e o total de desconto. Na próxima aba, ele me traz ali um resumo da GPS, né? Dos nossos valores previdenciários também. Do nosso JURAT. Traz as bases de cálculo de FGTS, para que fique mais fácil a nossa conferência. E com relação a DARF também, e as outras contribuições. Aqui abaixo ele traz valor de salário família, caso haja, de salário maternidade,
de outras deduções de FPAS. Então, vem tudo especificado certinho aqui no nosso resumo geral, para auxiliar na nossa conferência. Como eu não marquei para totalizar por departamento, ele está gerando um resumo para cada departamento. Ó. Quando eu clico em fechar, ele já me abre o próximo departamento. Se eu clicar em totalizar, vem tudo num resumo só. Aqui abaixo nós temos o sintético da folha. A gente seleciona o período. Aqui ele já traz esses eventos previamente cadastrados, mas se você quiser incluir algum outro evento, a gente pode clicar em proventos e selecionar o evento que a gente quer. Que aqui ele já me traz o meu relatório, tá? Esse é o relatório sintético da folha de pagamento. Total de horas trabalhadas, total de salário e todos esses eventos que estavam lá na parte que a gente fez a parametrização. Então, para finalizar a nossa aba de folha, a gente tem a opção aqui também de outros relatórios, que aqui ele vai me trazer um relatório de folha geral, que a gente já verificou também, de resumo geral, relatório sintético, valores por departamento, também o da ficha financeira, que pode ser um totalizador por evento, um relatório de lançamento, a planilha de lançamentos e também um relatório contábil, tá? Então, a gente tem todas essas opções para que você consiga ter uma melhor conferência no seu dia a dia. Então, vamos ver a nossa próxima aba, que é a aba de férias. Vindo aqui na aba de férias, o nosso primeiro ícone é para calcular as nossas férias. Então, eu vou fazer um cálculo aqui com vocês, para a gente poder verificar. Coloquei empresa e funcionário. Ele já me dá a opção também, caso eu queira pagar o adiantamento de 13º nas férias, eu posso selecionar essa caixinha. Aí aqui ao lado a gente vai fazer o parâmetro para calcular essas férias. Ele me traz a data de admissão. Caso seja um período aquisitivo que já tenha dias de férias gozados, ele vai me trazer aqui também. Então aqui é o meu período aquisitivo, faltas caso haja. O meu período de férias eu vou deixar nesse mês mesmo. E nesse caso aqui, eu posso calcular ou 30 dias de férias, ou caso o funcionário queira vender os 10 dias, a gente pode calcular 20 dias para que seja calculado o nosso abono. Então, aqui eu coloquei 20 como exemplo, e essa é a data do pagamento e a data da notificação das férias. Logo aqui abaixo, ele já me traz a data do abono também. Então, quantos dias serão de abono? Serão 10 dias. E logo aqui ao lado, é a minha maior remuneração de férias. Eu clicando nesse ícone, ele também me traz o relatório de médias. Vou avançar. Como a gente já tinha processado folha, ele dá essa mensagem, perguntando se a gente quer prosseguir. E esse aqui é o meu total de férias, onde traz todos os eventos que o funcionário tem por direito, incluindo o abono, os eventos de desconto também em vermelho. E se eu clicar em exibir eventos não aparecem em folha, ele vai me trazer aqueles eventos que não saem na folha, como o FGTS, por exemplo. Tem essa opção também. Aqui o total de adicionais e desconto, e o líquido, e o detalhamento do cálculo do INSS também ele traz aqui. Caso seja férias quebradas, ele também vai trazer para cada referência, tá? E aqui eu vou gravar as minhas férias. Então, pronto, nossas férias foi executada com sucesso. Se a gente quiser calcular novamente as férias, a gente clica em sim, vou clicar aqui não. Então, aqui ao lado a gente tem o ícone de férias coletivas, onde a gente pode processar as férias para mais de um funcionário da empresa. Selecionei a minha empresa aqui. Quando eu clico no meu teclado Encontro, e vou clicando com o mouse nos demais funcionários, ele vai selecionando todos. Então, após selecionar, eu clico nesse ícone laranja para ele poder marcar quais funcionários eu quero que saiam de férias. Então, após eu marcar os funcionários, eu venho em processamento e venho em calcular período de férias. Coloco o período que eu quero. Aqui na quantidade de dias, se não for 30, a gente pode editar, colocar menos dias. Caso queira que seja levado como abono, a gente coloca a quantidade de dias aqui embaixo. Nós temos a data do pagamento, data da notificação e também da opção de pagar o adiantamento de 13º. Então, eu vou calcular as minhas férias e aqui eu tenho a situação. Então, aqui a gente tem um funcionário que está em vermelho, que foi aquele funcionário que a gente já calculou as férias para ele, funcionário 9. Aqui embaixo eu tenho a legenda. Então, o vermelho é porque ele não tem direito a todos os dias de férias coletivas. Então, o que o sistema faz? Ele traz a remuneração, traz os dias que ele tem direito de férias
traz faltas, caso haja, e nesse caso, como ele não tinha todos os direitos de férias, o restante é levado como licença remunerada. Então, aqui também temos o início e o fim das férias e o período aquisitivo. Os demais funcionários todos estão com 30 dias de direito normalmente. Então, após a gente calcular, a gente vai processar essas férias. Aí ele grava essas férias de cada funcionário e quando ele conclui, ele dá aqui que o processo foi concluído. Nessa mesma aba, a gente tem a opção de anular as férias coletivas, caso precise. Dessa forma, as minhas férias já foram calculadas e processadas e eu posso vir aqui nessa aba de relatório, onde eu posso imprimir o recibo dessas férias que eu calculei, a notificação e também o líquido de férias. Esses ícones aqui abaixo fazem basicamente o que essas abas de cima fazem, só esse aqui que é uma consulta à legislação com relação a férias coletivas. Então, precisando consultar, é só clicar aqui. Logo aqui ao lado, a gente tem um agendamento de férias. Então, a gente pode agendar as férias do nosso funcionário, como também a gente pode colocar para ela calcular através das nossas rotinas automáticas. Vou selecionar um funcionário aqui. Vou colocar esse funcionário 16, nesse mesmo período, e vou filtrar. Então, aqui eu tenho a minha funcionária com a data da admissão. A gente pode fazer um agendamento para essa funcionária. Vou selecionar e vou clicar aqui em agendar. Então, eu posso agendar o período das minhas férias. Vamos supor que eu quero que calcule as férias no mês 6, com 30 dias, não vou querer abono, ele me traz a data do pagamento, as mesmas opções das outras caixinhas. E através das minhas rotinas automáticas, essas férias podem ser calculadas automaticamente. Então, eu posso agendar esse processamento automático, pode ser nesse dia mesmo, como exemplo, e posso escolher o horário. Vamos colocar aí às 14 horas como exemplo. Então, nesse dia, nesse horário, essas férias vão ser calculadas automaticamente. Posso agendar também as rotinas automáticas para o recibo de férias. Então, eu posso agendar para que esse recibo seja enviado também no dia e no horário. Aqui ele já me traz o layout. Eu posso selecionar se eu quero enviar para a empresa e enviar para o e-mail do funcionário também. Tem a opção aqui de enviar para outros, que eu digito o e-mail manualmente, ou se eu quero salvar em disco também no caminho, selecionado aqui na pastinha, tá? Então, dessa forma, eu consigo programar as minhas férias para ela ser calculada automaticamente através das nossas rotinas automáticas de férias, tá? Então, dessa forma, fica agendado através das rotinas automáticas o cálculo das férias dessa funcionária. Aqui nós temos a consulta de valores também, que pode levar a gente para a consulta de valores direto aqui em funcionários ou para a folha dinâmica, que nós vimos lá na aba folhas. Podemos anular os processos. Me demonstra aquele mesmo ícone de evento com as mesmas opções que tem na aba de folha. Lançamento por funcionário. Só que estando na aba férias, quando eu clico no lançamento por funcionário, automaticamente o tipo aqui já fica como férias, tá? Já para facilitar. Aqui também eu tenho o ícone de faltas, que a gente pode consultar quantas faltas os funcionários têm numa determinada referência. Posso colocar até um período maior também. É só eu filtrar aqui, que ele me traz todas as férias do funcionário naquele período, tá? Totalizando aqui embaixo. Pode selecionar por funcionário ou não. E nós temos aqui em outros lançamentos, dias úteis para Vale Transporte, múltiplos vínculos, lançamento por departamento e lançamento em grupo, que nós também já vimos. E aqui são os relatórios de férias, onde a gente consegue imprimir o recibo que tem os valores zerados, a notificação de férias, o relatório de líquido e o relatório de conferência de médias. Tudo isso a gente consegue verificar pelos nossos relatórios. Então, aqui ao lado eu tenho também a previsão de férias, onde a gente pode consultar se algum funcionário vai ter férias vencidas, vai ter férias dobradas. Então, aqui eu seleciono a empresa, seleciono a referência e vou colocar com vencimento até a data, mas eu tenho a opção também com vencimento no mês e com vencimento no ano, tá? Passo para o lado, aqui tem essa parametrização e vou colocar para visualizar. Então, aqui minha previsão, ela traz o funcionário, qual o período aquisitivo dele, se ele teve falta nesse período, se ele já gozou das férias desse período,
os dias que ele tem de direito às férias e os dias que faltam para ele ser gozado. Como aqui ele ainda não gozou nenhum dia, aqui ficam os dias completos e até quando a gente tem que conceder, tá? Então, por aqui a gente consegue ter o controle das férias do nosso funcionário. Podemos também gerar uma notificação de férias. Então, aqui a gente coloca o período, a data da notificação e do abono, caso haja. Vamos selecionar a empresa. E aqui ele já me traz a notificação de férias dos funcionários. A gente tem a opção também de poder enviar para o cliente, clicando aqui no cliente, ou de imprimir direto. Temos também o relatório de provisão, que vai provisionar o cálculo aí das nossas férias. Pode ser tanto para férias quanto para 13º, tá? Então, a gente só vai selecionar as opções aqui ao lado. Vou deixar férias calculado, coloco a referência, passo para o lado, então coloco a empresa, avanço. Posso gerar também um relatório de conferência de médias nessa provisão e vou clicar para visualizar. Então, aqui está gerando o nosso relatório. E aqui, esse é o meu relatório de provisão, onde traz todos os valores de férias, de encargos sociais, da remuneração mais 1/3, que facilita aí na nossa contabilidade. Aqui é o nosso relatório de médias, que foi o relatório que a gente selecionou para gerar junto. E aqui em outros relatórios, nós também temos todos esses que podemos utilizar para consulta. Passando para a aba de 13º, nosso primeiro ícone é o de pré-análise do 13º. Então, aqui a gente pode analisar os eventos que serão calculados lá no nosso 13º, consultar os alvos e afastamentos e realizar configurações de 13º, tá? Aqui ele me traz o evento, me diz se ele está vinculado ou não, e aqui também eu posso remover. Então, aqui, selecionando apenas eventos rubricas de 13º, não demonstro nada. Posso selecionar aqui abaixo que ele traz outros eventos também. Caso eu queira verificar quais eventos estão fora do padrão, eu posso clicar aqui embaixo, que ele vai me trazer todos os eventos que estiverem fora do padrão e me dá a opção também de retornar a fórmula para o padrão da Alterdata. Então, aqui eu avanço. Então, aqui ele demonstra para mim os eventos que estão sem fórmula lá no campo de 13º. Se for um evento que realmente não tem que calcular no 13º, como o salário base, por exemplo, eu posso ignorar, só eu seguir. Se for um evento que deve calcular, a gente pode clicar aqui em cadastrar, que automaticamente ele me direciona para essa tela aqui da rubrica. Então, aqui eu concluí, ele me deu que nenhuma informação foi alterada. E verificando as outras opções, então aqui a gente vai fazer a conferência dos avos de acordo com o afastamento. E também temos as configurações de 13º, as configurações gerais, onde a gente pode parametrizar, e as configurações por empresa, tá? E logo aqui ao lado é onde a gente faz o cálculo do nosso 13º. Então, eu vou ter primeira e segunda parcela. Caso gere a parcela única, a gente vai selecionar por aqui. Se você optar por recolher o 13º do seu intermitente de forma anual, a gente tem que gerar esse 13º aqui também. E aqui nós temos a opção de configurações, que é aquela mesma tela que mostra lá na pré-análise. Temos também consultas de valores, onde vai me trazer a consulta de valores ou a folha dinâmica, para anular e os eventos da mesma forma. Então, aqui ao lado da pré-análise, a gente tem o cálculo mesmo do nosso 13º. Depois que a gente já fez a pré-análise, que está tudo certo, nós vamos calcular. Então, eu vou ter primeira e segunda parcela, a parcela única. Caso você faça a opção de descontar o INSS de 13º do intermitente de forma anual, a gente tem que gerar esse 13º para o intermitente. E também temos as configurações, que foi onde a gente viu lá na pré-análise. Então, aqui eu vou processar a primeira parcela para a gente fazer um teste. Coloco aqui o período do processamento e a data de pagamento. E essa opção aqui já vem previamente marcada, que é a validação antes do processamento, que nada mais é que essa tela aqui de pré-análise. Então, caso você esqueça de realizar a pré-análise antes de gerar o 10º, já vem marcado e a gente pode fazer direto por aqui, ó. Vou avançar para a gente ver. Tá vendo? Ele me traz aquela mesma tela lá da pré-análise. Então, aqui eu vou selecionar a minha empresa. Posso fazer por funcionário também, da mesma forma que a folha. Realizei o cálculo
Como eu fiz só um exemplo, eu fiz no mês 5 mesmo, só para a gente ver como faz o cálculo, mas ele gera esse relatório de ocorrências, tá? Então, aqui ele vai me trazer um relatório de ocorrência com todas as ocorrências com relação aos funcionários, para que a gente possa realizar esse ajuste. Temos também os relatórios de 13º, onde a gente pode gerar o relatório ou da primeira parcela, da segunda, da parcela única, só das médias lá da primeira parcela, das médias da segunda parcela e das médias do complemento também. A gente consegue gerar esses relatórios. A gente tem também aqui o campo de provisão, igual a gente viu lá em férias, mas como a gente abriu na aba de décimo, ele já vem selecionado aqui a opção de 13º. E passando aqui ao lado para a aba de rescisão. Então, aqui nesse primeiro ícone, a gente faz o cálculo da nossa rescisão. Vou colocar aqui a empresa e o funcionário. Temos essas opções aqui embaixo também. E caso fosse rescisão complementar, é só a gente selecionar esse checkbox, que ele já habilita mais duas opções para mim. Se o valor da rescisão complementar é referente ao dissídio, que calculou as diferenças lá referentes ao salário do funcionário, então a gente tem que pagar essas diferenças salariais. Então, se for esse caso, a gente seleciona aqui. Ou se somente pagamento em atraso, por exemplo, uma comissão que você tem que pagar ao funcionário e ele já foi demitido, a gente pode selecionar essa opção aqui. Então, eu vou prosseguir aqui para a próxima, onde a gente vai colocar todos os parâmetros do cálculo da rescisão, como data do desligamento, qual foi a causa desse desligamento, o motivo já preenche automaticamente, que esse motivo é levado para o e-social, qual o tipo de contrato do funcionário, o aviso também a gente pode escolher, por causa do cálculo, se foi trabalhado, indenizado, ou se a ausência dispensa, qual a data do aviso e o indicador, data de pagamento. Aqui ele me traz se tem férias vencidas e se tem faltas também. E nesse campo aqui de FGTS, a gente pode preencher qual o valor do saldo que tem de FGTS na conta do funcionário, para que já calcule automaticamente o nosso evento de multa de FGTS. Temos também o percentual de pensão e aqui a maior remuneração de base de férias vencidas, de férias proporcionais e de 13º, tá? Então, aqui também ele me dá uma tela informando o último período aquisitivo, qual o vencimento da experiência, o desligamento projetado e quantos dias de direito de aviso ele tem. Ele abre também a relação de ocorrência. Então, a minha rescisão está aqui com todos os eventos que o funcionário tem de direito. Caso a gente queira incluir algum evento, a gente pode incluir direto por aqui. Se quiser editar um evento, a gente pode editar quantidade e valor também. Podemos excluir um evento. Aí, quando eu coloco para exclusão ou para inclusão também, ele já me pergunta se eu quero recalcular o valor de INSS, IR e FGTS. INSS, IR, FGTS, 1/3 e salário família. Eu vou colocar que sim, para esse evento poder entrar na base. Essa opção com relação à convenção coletiva, e aqui é a nossa memória de cálculo, onde traz a memória de cálculo de cada evento para ficar mais fácil a nossa conferência. Então, assim que eu concluir, a minha rescisão está toda certinha, eu posso clicar em gravar, que ele já gravou a nossa rescisão, o funcionário foi demitido agora. Tenho também aqui ao lado simulação prévia da rescisão. Então, antes da gente calcular, se quiser simular como vai ficar essa rescisão, a gente pode realizar a simulação prévia da rescisão. Então, vamos lá, coloquei a empresa. Vou deixar aqui para processar a rescisão, vou colocar a data do desligamento. Qual foi a causa desse desligamento? Qual foi o tipo de aviso? Da mesma forma que tem na tela de rescisão. Então, aqui a gente vai avançar. Qual o funcionário? Ele pergunta. Vou colocar esse aqui como exemplo, primeiro. Caso você queira lançar o saldo de FGTS aqui, pode lançar. Traz a data do aviso, os dias de restantes de direito, VT, DSR, se tem férias vencidas.
Férias proporcionais e na referência. Então, aqui tá tudo ok, vou avançar. Ele me traz qual a situação do funcionário e tudo mais, a base, valor das férias e 13º. Continuo avançando. E essa é a minha tela de cálculo da simulação de rescisão. Então, aqui ele me traz os eventos que serão calculados na rescisão. Me traz também o valor de encargo, tá? Posso gerar um relatório direto por aqui. Vendo que traz os dados. Então, estando tudo certo, eu posso efetivar a minha rescisão diretamente por aqui, ou eu posso cancelar também, tá? Então, aqui embaixo eu tenho a opção de efetivar e de cancelar. Caso queira efetivar a rescisão direto por aqui, sem precisar acessar esse primeiro ícone, só clicar em efetivar ou pode cancelar também. Aqui ao lado eu vou ter outras rescisões, que eu vou ter rescisão coletiva, onde a gente pode realizar rescisão para vários funcionários. E vou ter também cálculo de resilição. Esse cálculo de resilição, ele funciona para funcionários horistas, para professores que tenham a sua carga horária reduzida, mas atualmente só está funcionando no estado de Minas Gerais. Então, para a gente realizar a resilição, a gente vai colocar aqui a data da redução do horário desses professores, foi nesse mês. E aqui a gente pode colocar quem solicitou. É o trabalhador que quer reduzir essas horas ou é o empregado? É o trabalhador, né, que quer reduzir essas horas, ou se é o empregador. Vou deixar o empregador aqui. Aí aqui eu vou selecionar qual a rubrica que ele recebe no salário hora dele, o valor da hora-aula e quantas horas vão se reduzir, tá? Então, tudo vai ser demonstrado aqui nessa tela. E depois a gente pode gravar. Temos também relatório de rescisão, onde vai trazer a minha TRCT. Eu posso conferir as médias. Então, aqui eu posso gerar, vamos gerar nossa TRCT para a gente ver, vou colocar a empresa. Pode selecionar o período, ou então, só procura o funcionário por aqui, caso tenha poucos, tá? Vou colocar esse aqui, para imprimir nossa TRCT. E eu tenho esses modelos de TRCT, de página única, de judicial, que sai os valores em branco, ou de personalizado, onde a gente pode personalizar o nosso layout, pode colocar outros layouts, e também a gente pode selecionar o preposto, tá? De quem vai assinar essa rescisão. Podemos marcar também aqui a opção de pensão, para que saia o recibo de dependente aqui, vou deixar desmarcado, e vamos visualizar. Então, aqui é o meu termo de rescisão do contrato de trabalho, traz os dados do empregador, trabalhador e os dados do contrato. E aqui são as verbas rescisórias. Nessa primeira parte, sai todos os adicionais e o total bruto. E aqui ao lado, sai o total de descontos, tá? Então, ele me dá o total de dedução que eu tive e o meu valor líquido. Consigo visualizar também em relatório de rescisão o relatório de conferência de média. Então, caso queira verificar como que foi feito o cálculo da conferência dessas médias, a gente pode selecionar direto por aqui. Vou colocar aquele mesmo funcionário. E aqui é só visualizar que ele me traz o relatório de médias. Mas aqui ao lado a gente tem o aviso prévio. Então, a gente pode gerar o aviso prévio. Aqui em dados, a gente vai escolher se o tipo de aviso é trabalhado ou indenizado. Quem vai solicitar o aviso, se é o empregado ou a empresa. A data do aviso, as vias. Caso queira que saia alguma mensagem no aviso, a gente pode selecionar aqui também. E marcando aqui aviso trabalhado, eu posso escolher qual é o tipo de redução do aviso. Se é redução de 2 horas diárias ou se é redução de dias corridos. Caso não queira que essa opção saia no aviso, a gente pode vir aqui no ícone do sistema, em configurações opções. Nessa aba de rescisão, a gente pode desmarcar a opção mostrar aviso referente ao caput do arquivo 488 da CLT. Então, eu vou desmarcar aqui, vou gravar, vou voltar aqui no meu aviso prévio. Quando eu seleciono que ele é trabalhado, ele já não me dá mais aquela opção de redução. Então, caso queira que não saia aquela opção de redução, é só a gente desmarcar. Vou vir aqui na empresa, vou selecionar a empresa e o funcionário.
e posso visualizar meu aviso prévio. Quando ele dá essa confirmação, é porque automaticamente no cadastro do funcionário já vai ficar a data do aviso prévio, tá? Então, vou colocar que sim, para ele poder gerar. E dessa forma gerou o meu aviso prévio do empregador para o empregado. Então, não veio nenhuma opção marcada aqui, saiu em branco. Caso estivesse selecionado, ele ia vir marcado no checkbox a opção que a gente tivesse escolhido, tá? E temos também o seguro-desemprego, onde a gente pode gerar o formulário do segundo-desemprego e gerar também o arquivo do seguro-desemprego direto pelo sistema. Aqui ele pede o diretório para gerar o arquivo, então a gente coloca a empresa. Então aqui a gente só vai selecionar a data e o diretório que vai gerar o arquivo. E temos também essa opção de salário e contribuição, onde a gente consegue verificar os valores dos funcionários. Você pode colocar um período grande também. Quando eu coloco em calcular, ele já me traz todo o valor aí do salário e contribuição dos funcionários, tá? De acordo com o mês e com o ano. E vindo aqui ao lado na aba guias, a gente tem aqui primeiro a guia de contribuição sindical. Então, eu posso gerar um relatório de funcionários, posso gerar a guia por funcionário também, da mesma forma o patronal e a guia patronal. Então, é só eu preencher os dados, avançar, selecionar minha empresa. Caso queira informar o tributo aqui, pode informar. E dessa forma é gerada a minha guia de recolhimento da contribuição sindical. Posso gerar os relatórios também, lembrando aqui, tá? Aqui ao lado a gente tem o DARF, que pode ser o DARF-R ou o DARF-PIS, da mesma forma que a gente pode gerar os relatórios de conferência, tá? Então, aqui ele me pede o período de apuração e traz a data do vencimento, que vai ser sempre no dia 20. Caso eu queira editar a guia, eu posso clicar aqui e essa opção abaixo gera a guia com código de barras, lembrando que tem que ter conexão com a internet. Posso selecionar se eu vou querer só de funcionários ou posso selecionar funcionários, sócios, autônomos e domésticos. E de qual processamento eu quero gerar essa DARF. Vou selecionar minha empresa e dessa forma é só eu avançar para que eu possa concluir a minha guia DARF. Da mesma forma eu faço com o DARF-PIS. Avanço, aqui a gente só consegue gerar para funcionário. Só concluir que vai gerar o meu DARF-PIS dos meus funcionários. Então, passando para o lado, a gente tem a Cefip, que hoje faz o recolhimento do nosso FGTS. Lembrando que o INSS agora ele é recolhido lá pela DCTF. Então, para eu gerar a minha Cefip para levar os valores de FGTS, eu vou selecionar, que é a GFIP, vou selecionar o disco. Aqui informo o diretório, né? Onde vai ficar salvo o arquivo. Se vai ser informações do birô ou da empresa. Preencho esses dados, caso seja de 13º, a gente tem que selecionar esse checkbox. Então, após preencher esses dados, a gente avança, coloca a empresa e o nosso arquivo Cefip foi gerado. Então, após isso, é só a gente importar no nosso validador da Cefip. Aqui eu também posso gerar a GRRF, gente, é só eu trocar aqui embaixo, ó. Ao invés de ser GFIP, eu passo para GRRF, tá? Caso eu queira um relatório, ao invés de gerar só o arquivo, eu também consigo gerar um relatório por aqui. Aí é só eu alterar. Esse nosso campo é o nosso campo da GPS. Então, aqui eu posso gerar minha guia de GPS. Posso gerar uma GPS conferência, por exemplo, para verificar os valores. Deixa eu gerar uma aqui com vocês. Então, aqui na minha GPS conferência, eu consigo verificar todos os dados lá da GPS. A base de contribuição dos funcionários, valor de INSS, valor ali da parte empresa. Se tivesse alguma dedução, como salário família e tudo mais, salário maternidade, viria aqui nesse campo. E valor de terceiros também. Como eu tenho alguns departamentos que são tomadores, ele traz dessa forma separada, tá? Então, eu vou ter também com relação ao 13º, ao doméstico, a GPS conferência por funcionário, que ela vai me trazer todos os funcionários com relação a valor de base e valor de INSS. Também é ótimo para a gente conseguir conferir a base de cada funcionário. Temos a conferência por empresa, o valor retido de empresa contratante e o valor rural.
Podemos selecionar o tipo também aqui embaixo da GPS que a gente quer gerar ou conferir. Caso queira editar a guia, temos também a opção de editar a guia aqui, só habilitar na caixinha. Então, nós temos também o nosso módulo de simples doméstico, onde nós temos as rubricas e onde a gente realiza a integração. Aqui nas rubricas, o salário, por exemplo, dando duplo clique, eu posso adicionar todos os eventos de salário que eu tenho. Caso o doméstico ele receba por algum outro evento, a gente pode adicionar aqui o evento que a gente tem lá no nosso cadastro de eventos. Então, a gente pode ir selecionando. Mesma coisa com hora extra, por exemplo. Aqui eu já tenho o evento 401 e o 402, mas eu posso adicionar qualquer outro evento de hora extra. Após verificarmos as rubricas, a gente realiza a integração do Simples Doméstico lá com a Social. Então, a gente pode realizar a integração ou realizar a conferência DAI, então ele me dá o tipo de relatório. Se eu realizar a integração, eu posso realizar a integração dos dados do empregador ou do funcionário, ou posso realizar a integração da guia DAI. Então, eu coloco a referência, o diretório que eu quero que grave essa guia DAI. Que eu vou avançar. Seleciono qual empregador doméstico, o login do e-social, o código de acesso e a senha. E com esses dados a gente consegue fazer o login para poder realizar a integração ou gerar a nossa guia DAI. Mas aqui do lado temos o complemento de FIP GPS. Hoje em dia, ele pode ser utilizado mais para conferência, porque todas as compensações que a gente tem ou o valor de retenção, eles vão direto para o ECAC. A compensação a gente tem que lançar lá no Perdicom e o valor de retenção vai direto pela REINF, tá? Então, aqui a gente coloca o período. Ele fala que não tem movimento, se eu quero cadastrar, vou dizer que sim, e posso lançar o valor da minha compensação. Caso tenha valor de retenção, a gente só pode lançar em departamento tomador, que já logo habilita para mim o campo de valor retido. Mas então, só para lembrar, compensação, a compensação, se for referente a valores anteriores, tem que ser lançada pelo Perdicomp, para poder ser considerada no ECAC, e o valor retido vai direto pela REINF, tá, pessoal? Essa parte a gente pode usar mais como controle também, que o sistema controla essas compensações. Caso o valor de compensação seja maior do que o valor da GPS, ele leva para os próximos meses sempre abatendo a nossa GPS. Aqui nós também temos os movimentos avulsos, onde a gente tem pagamentos avulsos para não portuários. Ou nós temos também retenção, serviços contratados. Então, aqui eu seleciono a minha empresa, já tenho um cadastro feito aqui como teste, seleciono a minha empresa contratada, que eu vou poder cadastrar nessa parte, qual a referência, o número do documento, o valor de base e o percentual. Então, esse aqui é o valor da nota, o percentual e o valor total do INSS, tá? Então, tudo a gente pode lançar direto por aqui. Temos também valor de cooperativa, onde a gente pode lançar toda a movimentação aí das cooperativas. Clicando em novo, a gente consegue realizar esse cadastro. Aqui também conseguimos lançar as empresas contratadas. E temos a nossa produção rural. Vou selecionar uma empresa aqui como teste para a gente verificar. Então, eu venho aqui, clico em novo, seleciono meu adquirente, que já está cadastrado, e qual foi o valor bruto dessa comercialização. Vamos colocar aí 10 mil com relação ao valor bruto. Gravei, já está salvo a minha comercialização da produção rural. Então, aqui eu vou fechar, mas aqui abaixo eu tenho o resíduo DARF. Seleciono a minha empresa. Aqui ele já tem, tá? Os dados cadastrados aí, os valores estão até zerados. Mas sempre que a sua guia ficar inferior a R$10, vai gerar um resíduo que ele vai somar para os próximos meses. Mesma coisa aqui, o nosso resíduo GPS. Ele vai sempre informar o resíduo que ficou referente ao mês anterior. A gente pode lançar também esses valores aqui manualmente, tá?
Aqui ao lado a gente tem a receita de desoneração, para quando a nossa empresa ela tem desoneração pelo faturamento. Então, aqui a gente tem que lançar a nossa desoneração, coloco a referência, vou lançar o valor da receita que foi desonerada da empresa e vou lançar o valor da receita bruta da empresa, incluindo esses valores desonerados. Então, assim que eu lanço a minha receita bruta, ele já calcula automaticamente aqui a minha razão, que é a partir dessa razão aqui que ele vai fazer o cálculo do percentual do FPS dessa nossa empresa que tem a desoneração pelo faturamento, tá? Então, é só a gente realizar o cadastro dos valores que o sistema automaticamente já vai fazer esse cálculo do FPS. E mais aqui abaixo também a gente tem faturamento em INSS Simples Nacional. Aqui no lançamento, eu vou realizar lançamento para empresas que são do Simples, mas que são concomitantes, tendo atividades aí em mais de um anexo, tá? Então, a gente tem que lançar, a gente vai começar preenchendo a referência, então a gente vai lançar o valor que teve no anexo 4, por exemplo. Naquele anexo, esse mês, teve 40 mil de faturamento e o faturamento total da empresa foi de 100 mil. Então, dessa forma, a gente realizando esse cadastro dos valores, o sistema já faz o cálculo de acordo com os valores informados. Temos aqui abaixo também o relatório de conferências de Super Simples, que vai demonstrar os valores que vão ser importados lá para o fiscal. Então, após apurar, ele já gera o relatório para eu poder conferir os valores que vão ser integrados lá para o fiscal. Terminando a nossa aba Guias, nós temos a aba de Obrigações Acessórias. Temos o nosso CAGED, que foi substituído aí pelo E-Social, mas caso eu precise gerar um CAGED de anos anteriores, nós temos essa opção no sistema, tá? A gente pode gerar tanto o relatório quanto o disco. Temos aqui a RAIS, onde a gente pode gerar a RAIS referente aí ao ano base, o ano da declaração mesmo. Posso gerar um relatório ou direto um arquivo, informo o ano base aqui. Posso realizar também configurações dos eventos. Após selecionar a empresa, ele me pergunta se eu quero retificar, mas como a gente colocou que é a RAIS do ano base, a gente não vai retificar por aqui. E é só eu concluir que já gerou o meu arquivo. E nós podemos utilizar também nesse módulo o RAIS genérico, que é o que a gente vai usar para retificar os anos anteriores. Então, sempre que eu precisar gerar uma RAIS dos anos anteriores para realizar algum tipo de retificação, eu vou utilizar ali o RAIS genérico, tá? As telas são iguais, eu só tenho que informar aqui o ano base, vamos colocar 2019, por exemplo. Quando a gente está gerando do ano base, ele já traz ali o ano base atual. Se a gente for gerar uma retificação ali pela RAIS genérica, a gente tem que informar. Então, aqui ele tem as mesmas opções de configuração de evento. E aqui a gente vai clicar que a gente quer retificar o ano anterior, só que a gente tem que ter o número do CREA para ser retificado também, tá? Depois é só avançar e concluir. Aqui ao lado nós temos a DIRF, que a gente pode realizar a geração do arquivo da DIRF. Temos também dicas aqui, tanto na RAIS quanto na DIRF, das principais dúvidas que a gente tem com relação à DIRF. Também podemos gerar o relatório ou o arquivo. Então, aqui eu vou parametrizar, vou configurar o sistema para que ele possa gerar a DIRF de forma correta, como forma de apuração, se a empresa é competência ou pagamento. Então, preenchendo todos os campos, é só avançar. A gente preenche com a empresa e ele gera o nosso arquivo da DIRF, tá? Aqui diz que a utilização. Então, foi gerado com sucesso. Da mesma forma, a gente pode verificar aqui o plano de saúde, onde a gente pode cadastrar direto valores, operadores, então a gente consegue realizar todo o cadastro do nosso plano de saúde por aqui. Vincular um beneficiário também e gerar relatório, tá? Temos aqui ao lado o informe de rendimento, onde a gente consegue gerar um informe de rendimento dos funcionários. A gente vai fazer a configuração com relação ao nosso informe, como a gente quer gerar, tipo de beneficiário, para imprimir com ou sem anexo, se vai ser só com funcionários com IR ou não. Então, fazendo toda essa configuração, é só a gente avançar
que a gente gera aí o nosso informe de rendimentos. Podemos enviar por e-mail também, ou imprimir. Tá? Dessa forma, a gente gera o nosso informe de rendimentos. E nós temos também a opção de configuração aqui embaixo. A gente pode realizar algumas configurações direto lá para o nosso informe de rendimento. Nós temos também como gerar um arquivo aqui do Manad para enviar fiscalização quando solicitado. Então, é só a gente realizar a configuração, avançar e colocar a empresa para conseguir gerar esse arquivo. Conseguimos também gerar o NIS aqui direto pelo nosso sistema. Consegue fazer a geração como a importação do NIS aqui pelo sistema. Aqui ao lado nós temos também o BEM, onde a gente consegue fazer a exportação. O BEM que é o benefício emergencial. Então, a gente seleciona aqui qual a modalidade do arquivo, realiza todas as configurações. Pode fazer por empresa ou por funcionário. Então, aqui, caso tivesse algum funcionário com suspensão ou redução de contrato, seria demonstrado aqui para a gente realizar a conferência. E após é só concluir para realizar a geração desse arquivo. E por essa aba de obrigações acessórias, nós também conseguimos gerar os eventos iniciais para o E-Social. Então, aqui eu vou ter primeira fase, segunda fase e os eventos de SST. Então, tanto aqui pela central E-Social, a gente tem os eventos iniciais, ou na aba de obrigações acessórias, nós também conseguimos gerar essas fases para o E-Social. Temos a opção do contábil, onde a gente consegue realizar a integração dos eventos do departamento pessoal para o contábil. Então, a gente pode exportar, pode desmarcar a exportação. A gente pode gerar um relatório contábil, que é um relatório bem rico em informações também, que a gente pode gerar vários tipos de relatório, como evento sintético, funcionário ou selecionando por tipo. Podemos escolher os processos, é um relatório bem rico em informações também. Vou gerar um aqui com vocês, para vocês verem. Então, aqui ele me traz todos os eventos, a quantidade, o valor e os funcionários, tá? Trazendo também todas as bases. É um relatório bem rico em informações. Podemos parametrizar os nossos eventos para fazer a integração lá com o contábil. Então, aqui, por exemplo, eu dando duplo clique, ele me mostra qual a configuração tal evento na hora de realizar essa exportação lá para o contábil, tá? Posso realizar também a configuração por empresa e departamento. Ele abre a mesma tela, a diferença aqui é por empresa. Então, aqui eu realizo todos os lançamentos com relação lá ao outro sistema, tá? Para a gente conseguir integrar também. Então, mesmo que o seu contábil não seja do Alterdata, a gente consegue fazer essa integração. E aqui nós temos a opção de rateio por centro de custo, que a gente também consegue realizar todos esses cadastros direto por aqui. A gente tem alguns recursos de manutenção do nosso sistema. Por exemplo, manutenção na base de dados, ele já logo me pergunta que para realizar essa manutenção, todas as janelas têm que estar fechadas. Então, eu clico que sim, confirmo que as janelas estão fechadas, posso selecionar o que eu quero fazer a manutenção para ajustar aí as tabelas do sistema, posso selecionar uma empresa ou todas as empresas que eu tenho, tá? Após é só clicar em instalar, que é realizada a manutenção do nosso banco de dados. Temos também o ícone de auditoria, onde demonstra pelo usuário todo o procedimento que foi feito no sistema, como por exemplo, aqui eu tenho meu usuário, foi feita uma exclusão de movimento por evento, foi feita uma anulação de processo, então ele vai sempre me dar qual a categoria, se foi exclusão, aqui por exemplo eu tenho uma alteração, que eu fiz uma alteração de movimento, ele me traz o dia e a hora que foi realizado isso e qual login realizou esse procedimento, tá? A gente pode se guiar também aqui pela legenda aqui dos filtros. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma impressora, quer dizer que é uma impressão de documentos. A lixeirinha, aqui do lado, como a gente pode ver, é a exclusão. Então, eu posso filtrar também, não quero ver os eventos de exclusão, por exemplo. Posso desmarcar aqui, que eles não são mais demonstrados. Posso desmarcar aqui, vou colocar um período e vou filtrar, que ele trouxe todas as informações sem esses eventos de exclusão, só os demais eventos, tá? Aqui eu posso gerar relatório também, da auditoria. Mas aqui ao lado a gente tem o visualizador de relatório,
onde selecionando nessa pasta, a gente consegue selecionar um relatório que esteja na nossa área de trabalho, por exemplo, para poder visualizar direto por aqui. Podemos salvar também, podemos imprimir. Temos também um atualizador de resumos. A gente pode colocar até uma data maior para atualizar aí nossas rubricas, por exemplo. Não, peraí. Nós temos também o nosso atualizador de resumo, que ele serve para fazer a atualização das nossas rubricas, como, por exemplo, uma incidência de INSS, de RRF. Então, por exemplo, se a sua folha já foi processada, mas ela está com o tipo de configuração do evento incorreto, a gente consegue passar o atualizador de resumo, que essa rubrica ela vai ser atualizada mesmo que a folha já esteja processada. Então, aqui coloquei até uma referência um pouco maior. Posso selecionar um ou vários eventos. Aqui ao lado eu vou selecionar um evento. Então, por exemplo, coloquei um evento de comissão, ele já traz qual tipo de configuração está esse evento. Posso alterar por aqui o tipo de configuração. Posso alterar as incidências também por aqui. E posso escolher qual tipo de processamento vai ser alterado dessa rubrica. Então, aqui eu avanço, seleciono a minha empresa. E por último, eu clico em confirmar. Então, dessa forma, a rubrica 400 já foi atualizada. E a gente pode fazer também com mais de um evento, tá? Caso tenha mais de um evento para realizar. Temos também aqui o recuperador de histórico. E ele tem como objetivo apresentar os históricos que já tenham sido anulados e que por alguma razão não foram excluídos totalmente lá do movimento de acumulado, tá? Então, aqui a gente pode avançar. A gente vai selecionar a empresa. E só basta concluir. No meu caso aqui, não teve histórico a ser recuperado para essa empresa, tá? Mas normalmente ele mostra a ocorrência aqui na caixinha. E aqui ao lado nós temos o importador de dados da RAIS. Então, esse módulo ele vai servir para quando você vier de outro sistema, esse outro sistema vai gerar o arquivo da RAIS e a gente consegue importar esse arquivo por aqui, que vai trazer os dados de empresa e funcionário para que você não precise cadastrar tudo novamente. Então, é só eu selecionar o arquivo que foi gerado pelo outro sistema para conseguir importar aqui direto. E logo aqui abaixo, nós temos também a opção de exportar, importar cadastro dos eventos. Então, esse foi o passo a passo do nosso curso prático de departamento pessoal. Mas caso tenha ficado ainda alguma dúvida, você pode acessar ajuda.alterdata.com.br, que lá nós temos diversas dicas que podem agilizar a sua rotina ainda mais.